Um curso em milagres. Capítulo 28. Desfazer o medo. Tópico 1. A memória presente. 1. O milagre nada faz. Tudo o que ele faz é desfazer. E assim, anula a interferência naquilo que foi feito. Ele não acrescenta, apenas retira. E o que retira já se foi há muito, mas tendo sido guardado na memória, parece ter efeitos imediatos. Esse mundo acabou há muito tempo. Os pensamentos que o fizeram já não estão mais na mente que os pensou e os amou por um breve período de tempo. O milagre apenas mostra que o passado se foi, e o que se foi verdadeiramente não tem efeitos. A lembrança de uma causa só pode produzir ilusões na sua presença, não efeitos. 2. Todos os efeitos da culpa já não estão mais aqui, pois a culpa terminou. Com a sua passagem, foram-se também as suas consequências, deixadas sem uma causa. Por que irias prender-te a ela na memória se não desejasses os seus efeitos? O lembrar é tão seletivo quanto a percepção, sendo o tempo passado da percepção. É a percepção do passado como se ela estivesse ocorrendo agora e ainda estivesse presente para ser visto. A memória, como a percepção, é uma habilidade inventada para ti, para tomar o lugar do que Deus te deu na tua criação. E como todas as coisas que fizeste, pode ser usada para servir a outro propósito e não para ser um meio para alguma outra coisa. Ela pode ser usada para curar e não para ferir, se desejares que assim seja. 3. Nada do que é empregado para curar representa um esforço para fazer qualquer coisa que seja. É um reconhecimento de que não tens quaisquer necessidades que signifiquem de alguma coisa, que alguma coisa tenha que ser feita. É uma memória não seletiva, que não é usada para interferir com a verdade. Todas as coisas que o Espírito Santo pode empregar para curar foram dadas a ele, sem o conteúdo e o propósito para as quais foram feitas. Elas são apenas habilidades sem uma aplicação. Elas guardam para serem usadas. Elas não são dedicadas a coisa alguma e não têm nenhum objetivo. 4. O Espírito Santo, de fato, pode fazer uso da memória, pois o próprio Deus está lá. Entretanto, ela não é uma memória de eventos passados, mas apenas de um estado presente. Estás habituado há tanto tempo a acreditar que a memória guarda apenas o que é passado, que é difícil para ti compreender que ela é uma habilidade capaz de lembrar o agora. As limitações que o mundo impõe à lembrança são tão grandes quanto aquelas que permitiste que o mundo te impusesse. Não existe nenhum elo da memória com o passado. Se quiseres que haja, então há, mas apenas o teu desejo fez o elo, e só tu prendeste a uma parte do tempo onde a culpa ainda parece pairar. 5. O uso que o Espírito Santo faz da memória está bem à parte do tempo. Ele não busca usá-la como um meio de reter o passado, mas ao invés disso, como um modo de permitir que ele se vá. A memória guarda a mensagem que recebe e faz o que lhe é dado fazer. Ela não escreve a mensagem nem aponta para que serve. Como o corpo, ela não tem qualquer propósito em si mesma. E se parece servir para cultivar o ódio antigo e fazer para ti retratos de cenas de injustiças e ferimentos que estavas guardando, essa foi a mensagem que lhe pediste, e assim ela é. Comprometida com as cavernas da memória, a história de todo o passado do corpo lá se esconde. Todas as
estranhas associações feitas para manter o passado vivo, o presente morto, estão armazenadas dentro dela, esperando pela tua ordem para que te sejam trazidas e revividas. E assim, os seus efeitos parecem ser aumentados pelo tempo que levou consigo o que as causou. 6. No entanto, o tempo não é senão uma outra fase do que nada faz. Ele trabalha de mãos dadas com todos os outros atributos com os quais buscas manter oculta a verdade acerca de ti mesmo. O tempo não leva nada embora, nem é capaz de restaurar. E, no entanto, fazes um estranho uso dele, como se o passado tivesse causado o presente, que não é senão uma consequência na qual não se pode fazer mudança alguma, posto que a sua causa se foi. Entretanto, a mudança tem que ter uma causa que dure, ou ela não permanecerá. Nenhuma mudança pode ser feita no presente se a causa é o passado. Tal como usa a memória, nela tu só mantens o passado, e assim ela constitui uma maneira de manter o passado contra o agora. 7. Não te lembras de nada do que ensinaste a ti mesmo, pois foste mal ensinado. E quem manteria uma lição sem sentido em sua mente quando pode aprender a preservar outra melhor? Quando as antigas memórias de ódio aparecem, lembra-te de que a sua causa se foi. E assim não podes compreender para que servem. Não permitas que a causa que queres dar a elas agora seja aquilo que fez com que fossem o que eram ou pareciam ser. Fica contente porque ela se foi, pois é disso que terias que ser perdoado. E vê no seu lugar os novos efeitos de uma causa aceita agora, com consequências aqui. Elas te surpreenderão com sua beleza. As novas ideias antigas que trazem consigo serão as felizes consequências de uma causa tão antiga que em muito excede o alcance da memória que a tua percepção pode ver. 8. Essa é a causa que o Espírito Santo tem lembrado para ti quando queres esquecer. Ela não é uma causa passada porque ela não permite que ela deixe de ser lembrada. Ela nunca mudou, porque nunca houve um tempo em que ele não a mantivesse a salvo em tua mente. Suas consequências de fato parecerão novas, porque pensavas que não te lembravas da causa. No entanto, ela nunca deixou de estar na tua mente, pois não foi a vontade do teu Pai que ele não fosse lembrado pelo seu Filho. 9. Aquilo que tu te lembras nunca foi. Veio da ausência de causalidade, que confundiste com uma causa. Quando aprendes que te lembraste de consequências que não tiveram causa e jamais poderiam ter efeitos, não podes deixar de rir. O milagre te recorda uma causa para sempre presente, perfeitamente intocada pelo tempo e por qualquer interferência. Essa causa jamais foi alterada em relação ao que ela é, e tu és o seu efeito, tão imutável e perfeito quanto ela. A memória dessa causa não está no passado, nem aguarda o futuro. Não é revelada nos milagres. Eles apenas te lembram de que ela não se foi. Quando tu a perdoares pelos teus pecados, ela não será mais negada. 10. Tu que tens buscado fazer um julgamento a respeito do teu próprio Criador, não és capaz de compreender que não é ele quem julga o seu filho. Queres negar-lhe os seus efeitos, no entanto, eles nunca foram negados. Nunca houve um tempo no qual seu filho pudesse ser condenado pelo que carece de causa e é contra a sua vontade. O que a tua lembrança quer testemunhar é apenas o medo de Deus. Ele não fez o que temes, nem tu o fizeste. E assim a tua inocência não foi perdida. Não necessitas de cura para ser curado. Em quietude, vê no milagre uma lição em permitir que a causa tenha os seus efeitos próprios e em não fazer qualquer coisa que possa interferir. 11.
O milagre que vem em quietude à mente, que para um instante e fica quieta. O milagre vem em quietude à mente, que para um instante e fica quieta. A partir daquele tempo passado em quietude e da mente que ele então curou em silêncio, o milagre alcança gentilmente outras mentes para compartilhar sua quietude, e elas unir-se-ão em nada fazer para impedir a radiante extensão desse milagre de volta à mente que deu origem a todas as mentes. Como o milagre nasceu de um ato de compartilhar, não pode haver pausa no tempo que cause o adiamento do milagre em sua ida apressada para todas as mentes inquietas, trazendo-lhes um instante de serenidade quando a memória de Deus retorna a elas. O que queriam lembrar está em quietude agora, e o que veio para tomar o seu lugar não será depois completamente esquecido. 12. Ele, a quem o tempo é dado, agradece por cada instante de quietude que lhe é dado, pois nesse instante se permite a memória de Deus oferecer todos os seus tesouros ao Filho de Deus, para quem foram guardados, como ele os oferece alegremente àqueles a quem eram destinados quando lhe foram dados. E o seu Criador compartilha os seus agradecimentos, porque ele não quer ficar privado dos seus efeitos. O silêncio de um instante que o seu filho aceite. Dá boas-vindas à eternidade e a ele e permite que eles entrem onde querem habitar. Pois nesse instante o Filho de Deus nada faz que o amedronte. 13. Como surge instantaneamente a memória de Deus na mente que não tem nenhum medo que a mantém afastada? Sua própria lembrança se foi. Não há nenhum passado para manter sua imagem amedrontadora, impedindo o alegre despertar para a paz presente. As trombetas da eternidade ressoam através da serenidade, entretanto, não a perturbam. E o que é lembrado agora não é o medo, mas a causa, e o medo foi feito para não deixar que ela fosse lembrada e para desfazê-la. A serenidade fala em sons gentis do amor que o Filho de Deus recorda de um tempo anterior, antes que a sua própria lembrança se interpusesse entre o presente e o passado, tomando-os inaudíveis. 14. Agora o Filho de Deus está, afinal, ciente da causa presente de seus efeitos benignos. Agora ele compreende que o que fez não tem causa, não tendo quaisquer efeitos. Ele nada fez, e ao ver isso compreende que nunca teve necessidade de fazer coisa alguma e nunca fez. A sua causa é os seus efeitos. Nunca houve uma outra causa além dessa que pudesse gerar um passado ou um futuro diferentes. Seus efeitos são imutavelmente eternos, além do medo e inteiramente além do mundo do pecado. 15. O que foi perdido quando se deixa de ver o que não tem causa? E onde está o sacrifício quando a memória de Deus veio para tomar o lugar da perda? Que melhor maneira de fechar a pequena brecha entre as ilusões e a realidade, se não permitir que a memória de Deus flua através dela, fazendo com que venha a ser uma ponte que se atravessa em apenas um minuto para alcançar o que está além? Pois Deus a fechou com Ele mesmo. A sua memória não foi embora deixando um filho para sempre perdido em uma das margens, de onde ele vislumbra a outra que nunca pôde atingir. Seu pai quer que ele seja erguido e gentilmente carregado até lá. Ele construiu a ponte e será ele quem irá transportar seu filho através dela. Não tenhas medo de que ele possa falhar no que é a sua vontade. Nem tenhas medo de ser excluído da vontade que existe para ti. Tópico 2. Revertendo efeito e causa. 1. Sem uma causa não é possível efeitos, e ao mesmo tempo, sem efeitos não existe causa. A causa torna-se causa devido a seus efeitos.
O pai é pai devido a seu filho. Os efeitos não criaram a própria causa, mas estabelecem a sua causalidade. Assim, o filho dá a paternidade ao seu Criador e recebe a dádiva de que deu a ele. Porque ele é o Filho de Deus, tem que ser também um pai que cria como Deus o criou. O círculo da criação não tem fim. Seu início e seu fim são o mesmo. Mas, em si, ele contém todo o universo da criação, sem começo e sem fim. 2. Paternidade é criação. O amor tem que ser estendido. A pureza não se confina. Faz parte da natureza do inocente jamais estar contido, sem barreira ou limitação. Assim, a pureza não é do corpo. Também não é possível achá-la onde existe limitação. O corpo pode ser curado pelos efeitos da pureza, que são tão ilimitados quanto ela própria. No entanto, toda cura tem que vir a ser porque se reconhece que a mente não está dentro do corpo e a inocência da mente está bem separada do corpo. Esta, aliás, está lá onde reside a cura. Onde então se encontra a cura? Só onde está a causa da cura são dados os seus efeitos. Pois a doença é uma tentativa sem significado de dar efeitos a algo que carece de causa e de fazer dele uma causa. 3. Na doença, o Filho de Deus sempre procura fazer de si mesmo a sua própria causa e não se permitir ser o filho do seu Pai. Com esse desejo impossível, ele não acredita que é o efeito do amor e ele mesmo tem que ser a própria causa devido ao que ele é. A causa da cura é a única causa de todas as coisas. Ela tem apenas um efeito. E nesse reconhecimento não se dá quaisquer efeitos ao que carece de causa e nenhum efeito é visto. Uma mente dentro de um corpo e um mundo de outros corpos, cada um com mentes separadas, são as tuas criações, sendo tu a outra mente, que cria com efeitos que não são como tu és. Enquanto pai dessas criações, tens que ser como elas. 4. Não aconteceu absolutamente nada, exceto o fato de que tu te puseste a dormir e tiveste um sonho no qual eras um estranho para ti mesmo e apenas uma parte do sonho de alguma outra pessoa. O milagre não te desperta, mas te mostra quem é o sonhador. Ele te ensina que existe uma escolha de sonhos enquanto ainda está adormecido, dependendo do propósito do teu sonhar. Deseja sonhos de cura ou sonhos de morte? O sonho é como uma memória, na qual se retrata aquilo que quiseste que fosse mostrado. 5. Dentro de um armazém vazio, com portas abertas, estão guardados todos os teus retalhos de memórias e sonhos. Entretanto, se tu és aquele que sonha, pelo menos isto percebes, que causaste o sonho e podes igualmente aceitar um outro sonho. Mas para que se dê essa mudança no conteúdo do sonho, é preciso que se reconheça que foste tu aquele que sonhou o sonho no qual não gostas. Ele não passa de um efeito que tu causaste e não queres ser a causa desse efeito. Nos sonhos de assassinato e de ataque, és a vítima em um corpo abatido à morte. Mas nos sonhos de perdão, não se pede a ninguém que seja vítima e sofredor. Esses são os sonhos felizes pelos quais o milagre substitui o teu. Ele não pede que faças outro, só que vejas que fizeste aquele que queres substituir por esse. 6. Esse mundo não tem causa, assim como qualquer sonho que qualquer pessoa tenha contado dentro dele. Não existe planos possíveis e não se pode achar nenhum projeto que seja compreensível. Que outra coisa se poderia esperar de algo que carece de causa? Ao mesmo tempo, se não tem causa, não tem propósito. Podes causar um sonho, mas nunca darás a ele efeitos reais. Isso mudaria a causa do sonho, e é isso o que não podes fazer. O sonhador de um sonho não está desperto, mas não sabe que dorme. Ele vê ilusões de si mesmo
como estando doente ou bem, deprimido ou feliz, mas sem uma causa estável com efeitos garantidos. 7. O milagre estabelece que tu estás sonhando um sonho e que o seu conteúdo não é verdadeiro. Esse é o passo crucial para se lidar com ilusões. Ninguém tem medo delas quando percebe que as inventou. O medo mantinha-se em seu lugar porque ele não havia visto que era o autor do sonho e não uma de suas figuras. Ele dá a si mesmo as consequências que sonha ter dado ao seu irmão. E é apenas isso o que o sonho juntou e ofereceu a ele para mostrar-lhe que os seus desejos foram realizados. Assim, ele teme o próprio ataque, mas o vê nas mãos de outrem. Como vítima, sofre em função dos efeitos do ataque, mas não do que o causou. Ele não foi o autor do próprio ataque e é inocente em relação ao que causou. O milagre nada fez senão mostrar-lhe que ele não fez nada. O que ele teme é uma causa sem as consequências que faria dela uma causa, e portanto isso nunca existiu. 8. A separação teve início com o sonho de que o pai foi destituído de seus efeitos e ficou impotente para mantê-los, já que não era mais o seu criador. No sonho, o sonhador fez a si próprio, mas o que ele fez voltou-se contra ele, tomando o papel de seu criador, como tinha feito o sonhador. E assim como ele odiou o seu criador, as figuras do sonho o odiaram. O seu corpo é escravo dessas figuras, do qual abusam porque os motivos que ele conferiu ao corpo elas adotaram como seus próprios, e odeiam o corpo pela vingança que ele quer fazer com que recaia sobre elas. Mas é a vingança dessas figuras em relação ao corpo que parece provar que o sonhador não poderia ter sido o autor do sonho. O efeito e a causa são, em primeiro lugar, separados e depois revertidos de tal modo que o efeito vem a ser uma causa e a causa um efeito. 9. Esse é o passo final da separação, com a qual a salvação, que procede no sentido oposto, começa. Esse passo final é um efeito de que aconteceu anteriormente, mas aparece como causa. O milagre é o primeiro passo na devolução à causa da função da causalidade, não do efeito, pois essa confusão produziu um sonho e enquanto ela durar, o despertar será temido. O chamado para o despertar também não será ouvido porque parece ser o chamado para o medo. 10. Com toda a lição que o Espírito Santo solicita que aprendas, o milagre é claro. O milagre demonstra o que ele quer que aprendas e que os seus efeitos são aquilo que tu queres. Nos seus sonhos de perdão, os efeitos dos teus são defeitos e inimigos odiados são percebidos como amigos com intenção misericordiosa. A sua inimizade é vista agora como não tendo causa porque eles não a fizeram. E podes aceitar o papel do autor do seu ódio, porque vês que ele não tem quaisquer efeitos. Agora estás livre dessa parte do sonho. O mundo é neutro e os corpos que ainda parecem se movimentar como coisas separadas não precisam ser temidos. E assim, eles não estão doentes. 11. O milagre devolve a causa do medo a ti que a fizeste. Mas ele mostra também que, não tendo efeitos, não é uma causa, porque a função da causalidade é ter efeitos. E onde os efeitos se foram, não há causa. Assim, o corpo é curado pelos milagres, porque eles mostram que foi a mente que fez a doença e empregou o corpo como vítima ou efeito do que fez. Entretanto, meia lição não ensinará o todo. O milagre será inútil se aprenderes somente que o corpo pode ser curado, pois não é essa a lição que ele foi enviado a ensinar. A lição mostra que a mente que pensou que o corpo pudesse estar doente é que estava doente. A projeção da culpa da mente para fora nada causou e não teve quaisquer efeitos. 12. Esse mundo está cheio de milagres. Eles estão em silêncio, radiante, ao lado de cada sonho de dor e de sofrimento,
de pecado e de culpa. Eles são a alternativa para o sonho, a escolha de ser o sonhador em vez de negar o papel ativo na invenção do sonho. Eles são os efeitos felizes de trazer de volta a consequência da doença, a sua causa. O corpo é liberado, porque a mente reconhece: isso não está sendo feito a mim, mas eu estou fazendo isso. E desse modo, a mente está livre para fazer uma outra escolha, tendo aqui o seu início. A salvação procederá para mudar o curso de cada passo na descida para a separação, até que todos os passos tenham sido retraçados, a escada tenha desaparecido e todo o sonhar do mundo tenha sido desfeito.